mês do aniversário das mães, não é? Dia das Mães, nós comemoramos a maternidade, que é tão preciosa. O mês de maio também é consagrado à família, consagrado à família. Então nós nos alegramos porque podemos desfrutar, né, de passagens que revelam o quanto Deus é carinhoso, o quanto Deus é dedicado, o quanto Deus se devota ao seu povo, né, em especial à sua igreja, né, que também é o Israel de Deus. Mas Israel, ele nos lança luz em momentos quando nós meditamos sobre textos como Juízes. Ele nos mostra o quanto, apesar da nossa dureza, apesar da nossa incontinência, né, da nossa dificuldade de estar sempre alinhado com Deus, porque muitas vezes nós nos afastamos por um motivo ou outro, nos distanciamos do carinho de Deus, do consagrar-se a Deus, do se dedicar a Ele. Então isso redunda em grande prejuízo. Não é Deus que é prejudicado. Na verdade, quando o homem se afasta, é exatamente nós que somos prejudicados. O dano que é maior causado é sobre as nossas vidas. E nós devemos então aprender, né, que quando nós nos voltamos para Ele, e quando até mesmo sem forças, nós temos dificuldade de nos voltar para Ele, e Ele se volta para nós. É tão bom saber que nós temos um Deus misericordioso, compassivo, que não atenta, que não se ira constantemente, né, amados? E eu, nessa passagem, onde Débora é destaque, onde Débora é a mulher que Deus usa, demonstrando que Deus, ele não faz distinção de sexo, Deus não faz distinção entre homem e mulher, ele usa quem ele quer usar, né? E as mulheres também têm então essa virtude e têm essa abertura diante de Deus, são servas do Senhor. Então Débora sempre inspira muito, não somente em relação a ser mãe, mas também a ser líder, a ser uma pessoa devota, uma pessoa, um instrumento nas mãos de Deus. Esse texto do versos 4 e 5 de Juízes trata exatamente do período em que ela foi juíza, em que ela governou praticamente, podemos dizer, Israel, sendo ela a autoridade religiosa e aquele contato entre Israel e Deus. Sabemos que naquele momento Israel não tinha uma liderança espiritual. Israel não tinha profeta, não narra que ali havia toda essa estrutura de igreja, de templo, aliás, não é? Não havia, o povo estava completamente ilhado, estava completamente isolado de Deus. Havia um bloqueio tremendo em relação a esse convívio diário com Deus. Lembrando que isso tudo é reflexo do afastamento, como eu mencionei no início, né? Todas as vezes que Israel se afasta de Deus, se afastava, meus amados, Deus pesava a mão sobre Israel. É por isso que diz o texto que Deus entregou, né? O Senhor entregou, assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Meus amados, Israel foi tirado da escravidão. Israel foi removido ali do Egito, dos grilhões do Egito, para reinar em Canaã, para ser possuidor de Canaã. Era a promessa de Deus que eles dominariam aquelas terras. E pensar que agora eles estavam sendo subjugados ao rei de Canaã. O papel estava completamente invertido. Deus não planejou aquilo para Israel. Israel, ele chegou ao ponto em que mais profundo, mais íngreme, de maior decadência da sua existência naquele momento, porque se distanciava de Deus. Queridos, é um exemplo para nós. Não podemos nos afastar de Deus.
não devemos nos afastar de Deus. Deus, ele tem que estar sempre na nossa mira, tem que estar sempre diante dos nossos olhares. Conversando com a irmã hoje, ela disse que tem descoberto como é precioso estar com Deus em oração, não é? Como tantas vezes, até 10 vezes por dia, ela tem esse prazer. Meus amados, isso desperta em nós algo maravilhoso da presença de Deus. Israel não tinha esse privilégio, agora estava sendo refém daqueles que eles deveriam dominar. Canaã era herança, mas agora estava sendo a maldição de Israel. Estava sendo a maldição, porque cada vez mais estavam se distanciando de Deus. Por isso Deus levanta juízes. Não havia rei ainda sobre Israel, né? O rei era teocrático, era Deus quem reinava. Mas Israel o mantinha atado. Israel, pela sua incredulidade, pela dureza do coração, o mantinha afastado. Para o povo de Israel, Deus continuava no Monte Sinai, Deus continuava no Seir, né, na região do Sinai. E ali eles estavam perdendo a sua esperança. Mas há sempre esperança quando nós dependemos de Deus. Há sempre esperança quando nós confiamos no Deus da promessa. E Deus sempre levantou juízes que eram homens e mulheres especiais. Ou uma mulher especial que se destaca, que é Débora. Porque quando o povo estava ali debruçado, aprisionado, feito refém, entregue, Deus havia entregue. Porque, meus amados, que rei é poderoso, que nação é poderosa, que instituição é mais poderosa do que Deus? É impossível. E aquele momento, Canaã estava subjugando através de Jabim, rei de Canaã. O período que se dá esse texto, ele dá-se no século 12 antes de Cristo. Era 1.200 anos até que Cristo nascesse. Era o período deséstico, podemos dizer. Era o período mais terrível de Israel, depois do Egito. Nunca a nação tivera passado por tantas dificuldades. E ali nós encontramos então a abertura para que Deus haja. Nós observamos que Deus ele está atento à situação do povo de Israel. No capítulo 4, não se destaca tanto a história, e nós temos somente a narrativa do conflito. Nós temos a prosa, não é? Aqui, o capítulo 4 e o capítulo 5, se destaca pela prosa e pelo verso, e pela poesia. Né? O verso 4, ele é prosa, é a narrativa, é falando sobre um conflito, sobre um confronto. Mas o capítulo 5, ele é poesia. Interessante como a poesia para Israel tem um significado profundo, profético. Né? Os salmos são poesias que trazem mensagens espirituais, que revelam o profundo do sentimento do autor, do salmista. O capítulo 5, que eu agora gostaria de ler alguns versos, né? Ele esclarece a situação em que o povo se encontrava. Ele mostra a realidade que o povo estava enfrentando. E eu estarei lendo agora, lerei os primeiros versos que diz assim: naquele dia, é o cântico de Débora, é uma poesia que revela a história, que revela o progresso da nação de Israel naqueles dias, naquele século 12 antes de Cristo. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: consagrem-se para a guerra aos chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Verso 3, ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Aqui já é a estrofe, né? O verso 4 diz: ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchastes desde os campos de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram.
e nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, Deus de Sinai, perante o Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, estavam bloqueadas, os quais o que viajava seguia caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Meus amados, somente esses versos já têm um cenário, já descortinam um cenário que nos mostra realmente o que acontecia naqueles dias. E o que acontecia é que havia dois governos: o governo de Canaã, o governo opressor, o governo dominante, e havia os camponeses, que eram aqueles trabalhadores de Israel que plantavam e que a colheita automaticamente era colhida para ser consumida pelos palacianos, pelos dominantes do palácio. Ou seja, estava cumprindo Malaquias, que diz, é plantar, quando você não lembra do Senhor, é colocar no sactel furado. Você planta e você não come. O gafanhoto, o devorador devora. Israel estava passando por esse momento de estar sendo consumido. Eles estavam semeando, plantando, e outros estavam consumindo. E até mesmo as estradas, aqui diz, estavam bloqueadas. Significa que nada chegava para que eles pudessem usufruir. Eles estavam passando fome. Havia um cessar de alimento. Havia o negar-se daquele bem básico que supria a necessidade dos filhos. Israel era uma família completamente abandonada. Naquele momento, a fé teme e treme. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, o texto narra, ele não se mantém distante. Porque a visão do povo de Israel era que Deus estava lá no Sinai. Deus estava lá em Seir. Mas ele está presente. E ele desce para o encontro da necessidade do seu povo. Diz o texto, ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, comporei músicas ao Senhor. O Senhor, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchastes desde os campos de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram. Deus estava marchando em direção ao seu povo. Deus estava deixando o monte Sinai em direção ao seu povo. E mesmo que a nação de Cícera, e mesmo que a nação do rei Jabim de Canaã tivesse 900 carros de ferro, podemos comparar hoje com a bomba atômica, não é? As pessoas tremem em relação a isso. Né? Nações que têm a bomba atômica governam pelo medo. Assim também Israel, ele tinha medo dos carros. 900 carros de ferros, todos preparados para passar por cima dos revoltosos. E durante mais de 20 anos, eles estavam sendo vencidos pelo medo. Mas Deus, quando diz levanta 10.000 homens para enfrentar os tantos milhares da nação de Jabim, porque eu estarei contigo, lá no capítulo 4. Eu serei contigo. E Deus estava presente na imagem, naquela profetisa, naquela líder, Débora. Porque Deus sabe que nós precisamos de conforto, do consolo dEle, que só vem dEle. E Deus, Ele se apresenta na imagem de uma mãe. Débora diz, eu me apresentei como mãe para Israel. Porque na verdade Deus vê os seus filhos como filhos. Deus vê os seus servos como servos.
Deus vê as nossas necessidades. Não é um Deus distante, é um Deus Pai, é um Deus Mãe. Não é? É um Deus paterno, materno. Ele tem o sentimento que realmente nos sentimos confortáveis. E naquele momento o texto diz: eu desço os montes. E Débora cantava isso. O Senhor saiu de Seir, o Senhor marchou, e os céus abriram-se em torrentes, em chuva. E quando a chuva vem, emperra os carros de guerra. 900 carros não têm mais utilidade. Nada pode conter a marcha de Deus. Nada pode conter a marcha de Deus. Naquele momento, Cícera se vê forçada a fugir. E fugindo do combate, ele é morto e a sua nação é destroçada, porque Deus estava indo ao encontro do seu povo. Ó Senhor, quando saístes de Seir, quando marchastes desde os campos de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram, choveram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, Deus de Sinai, perante o Senhor, Deus de Israel. E até mesmo aqueles líderes incrédulos puderam contemplar isso com seus olhos. Que não adiantava manter o cerco. Aqui diz: nos dias de Sangar, rei daquela terra, filhos de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam fechadas, desertas. Mas agora não mais. Quantas vezes as coisas ficam desertas na nossa vida, não é mesmo? Quantas vezes nós achamos que não tem saída? Quantas vezes nós achamos que nem Deus pode dar conta? Que nem Deus pode resolver o nosso problema, que é maior do que a gente possa imaginar. Mas Deus, Ele está descendo, Deus está vindo ao nosso encontro. Ele marcha celere, Ele marcha apressadamente ao nosso encontro. Ao encontro da necessidade que você tem. E Ele te livra, e Ele nos livra. E Ele opera poderosamente, continua operando. Não há nada que detenha o Senhor, nem os montes são capazes disso. Eles tremem diante do Senhor. Você pode imaginar: pastor, mas o senhor não está passando por o que eu estou passando. O problema maior sempre é o nosso, não é? O do vizinho, nem tanto. Mas é um problema. Mas é uma dificuldade. E Deus às vezes usa pessoas como Débora, pessoas como Baraque, pessoas que estão ali à disposição do Senhor para falar ao nosso coração e dizer: Deus continua sendo Deus. Ele pode até ter alugado o seu povo. Aqui o texto original diz que Deus entregou, o original diz que Ele alugou. Mas Ele toma de volta, né? Ele toma a tua vida de volta. Ele faz as coisas acontecerem num tempo dEle. Para Israel eram 20 anos. 20 anos ali indo ao lugar das correntes de água. O texto aqui diz que então o povo do Senhor desceu às portas, né? Desperta, Débora. Levanta-te, Baraque. Leve preso os seus prisioneiros. Então é hora de dizer: levanta, né? Levanta. Eu preciso me erguer e você precisa se erguer também em muitos momentos. Eu preciso deixar a minha condição de serviciência, a minha condição de estar abandonado, de estar prostrado, e passar a desfrutar daquilo que é melhor de Deus para a nossa vida. Aqui diz: vocês cavalgavam em brancos jumentos, ou seja, enquanto o rei Cícera andava com suas carruagens e seus carros de ferro, o povo de Israel andava em jumentinho branco, que se assentam em ricos tapetes,
que caminham pela estrada, considerem, vocês que estão assim numa situação elevada, mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor. Meus amados, esse verso aqui, ele está revelando que o povo de Israel nem templo tinha, nem templo tinha para adorar. Sabe aonde eles iam louvar? Porque não tinha sacerdote, não tinha igreja, não tinha um templo? No bebedouro. No lugar onde os camelos bebiam água, ali onde Débora estava. Ali onde estavam as palmeiras, havia o bebedouro de água. E ali eles iam para ouvir a palavra de Deus através de Débora, e eles iam para adorar o Senhor. E eles cantavam, entoavam cânticos dos bebedouros. Porque sempre vai haver um lugar propício, não adianta. Em qualquer lugar que eu esteja, é o lugar da nascente de Deus. É o lugar da graça de Deus. Deus faz correr água purificadora. Deus faz com que nós reconheçamos que Ele é a fonte. É a fonte. E que nós somos o poço. Não é? O poço sem a fonte não é nada. De que serve um poço sem água? De que serve uma cisterna rachada? Né? O profeta vai dizer que Israel era uma cisterna rachada, que não continha água. Mas agora não, Deus cura. Deus sara seu povo através da palavra, através da profetisa, através de uma mulher que se entrega a Deus para ser o canal de libertação. Não somente a mulher, mas o homem de Deus, que ouve a voz do seu Deus, que tem sede do seu Deus, sempre contemplará, sempre vai cantar, sempre vai entoar como Débora: eu cantarei para sempre a grandeza do meu Deus. Eu cantarei para sempre a grandeza do meu Deus. Vamos dizer essa frase? Vamos dizer com mais força para os céus ouvirem? Amém, meus amados. Isso é uma verdade. Deus deixou o Sinai. Deus não é Deus somente dos montes. Ele é Deus daqui também, né? É Deus deste lugar. É Deus da sua vida. Você é povo de Deus. E Deus, Ele se preocupa conosco. Deus, Ele trata-nos como filhos. Levantando pessoas como mães, né, irmã Anastácia? Como pais. Amém, queridos? Porque Deus não desiste do seu povo. Ele aluga por um momento, porque a dureza do coração, a incredulidade, às vezes o distancia por um momento, mas Ele não se mantém afastado para sempre. Se não voltarmos para Ele, Ele se volta para nós. E não importa os obstáculos, sejam elevados ou rasteiros, né? Sejam montes ou planícies, Deus continua sendo Deus. Em nome de Jesus, amém, queridos? Deus seja louvado. Vamos orar. Meu Senhor, meu Deus, nosso Deus e Pai, agradeço, Senhor, porque através do Teu povo, o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, a história de guerra, a história de luta, transcreve, ó Deus, mostra a nossa própria luta, a nossa própria guerra, que enfrentamos dia a dia, ó Deus, e que tentam colocar obstáculo à nossa fé, e que tentam fazermos olhar, ó Deus, para Ti e dizer: o Senhor não tem poder, o Senhor não tem capacidade de me ajudar. Isso é um engano. O Senhor nos socorre. Não importa se os carros sejam muitos de guerra. Não importa, Senhor, se o inimigo esteja armado até os dentes. Mas, ó Senhor Deus, Tu é Deus que nos livra. Tu é Deus que vem ao nosso encontro e que nos ajuda. Então abençoa-nos, ó Deus, nessa manhã. Abençoa-nos, ó Deus, em todos os momentos, a confiar em Ti, a depender do Senhor.
e que sejamos instrumentos nas tuas mãos, como Débora, Senhor Deus, que foi mãe para o seu povo, que se dedicou, que se devotou, ó Deus, que colocou diante de si o desafio de ir juntamente com Baraque para conquistar a vitória que já é do Senhor. Quando o Senhor diz vai, porque vencerás, essa é uma realidade. Quando vamos, ó Deus, no teu nome somos mais que vencedores. Diz a tua palavra, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos abençoa, Pai, nessa manhã, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa tarde, abençoa o nosso alimento, abençoa, Pai, cada família do Senhor nessa manhã. Eu peço que o Senhor guie, que o Senhor conduza, que o Senhor nos traga em paz, debaixo, ó Deus, da tua graça, para estarmos juntos a adorar o teu nome e a louvar o Senhor. Em nome de Jesus é que nós clamamos, amém. Deus seja louvado. O Senhor abençoe, guarde e os oriente. Amém, queridos? Vamos aos nossos lares, uma boa refeição à noite, todos aqui para adorar o Senhor e cultuá-lo e servi-lo.